Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Levítico capítulo 4, versículos 27 a 35. Eu leio assim: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o seu pecado em que ela caiu, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como um aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa, e lhe será perdoado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado, porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará a expiação do seu pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Esta ordenança do Senhor faz parte da lei mosaica que Deus deu ao povo hebreu que estava a caminho da terra prometida. Nesse texto de Levítico, e um pouco antes, o Senhor, através de Moisés, instrui como deve ser feita a expiação pelo pecado daqueles que cometeram pecados e não se deram conta de que estavam cometendo pecado. Com isso, Deus está ensinando que há pecados que são cometidos e que a pessoa pode naquele momento nem se dar conta de que estava cometendo um pecado. Algumas razões há para as quais, ou pelas quais, alguém pode cometer um pecado e não se dar conta de que o que está fazendo é cometendo um pecado. Uma das razões mais comuns é que a pessoa que está cometendo o pecado, ela não tem consciência que está cometendo o pecado, porque está envolvida em sentimentos que a conduzem a acreditar que ela está certa, que o outro está errado, mas ainda assim ela está cometendo pecado. Haveria outros pecados, e há outros pecados que a pessoa comete realmente na ignorância. Ela nunca soube que aquilo era pecado, mas ainda assim era pecado. Amados, se o lixo deixado de um dia para o outro na lixeira da cozinha, se for deixado o lixo de um dia para o outro, isso vai atrair bichos indesejáveis para dentro da nossa casa. Se o ralo dos banheiros da cozinha for deixado aberto, também, eu acredito que muitos de nós, se não todos, algum dia, em algum momento, teve a surpresa da visita de uma lacraia dentro da sua casa. Da onde que veio isso? Veio pelo ralo. Lacraia gosta de lugares úmidos, onde há proliferação de micro-organismos. E se o ralo for deixado aberto, ela vai acabar vindo. Por isso, se você não estiver usando a pia da cozinha, coloque aquele tampãozinho lá.
Você, antes de dormir, tomou banho, fecha o ralinho, a água já escoou. Fazendo isso, não terão bichos, visitas indesejáveis entrando dentro de casa. É imprescindível que a casa esteja também sendo limpa constantemente e evitando deixar para depois ou amanhã a limpeza que deve ser diária. E ainda por cima, se faz necessário que estejamos eventualmente fazendo uma faxina. Eu me lembro uma vez que, aliás, uma vez não, todos os anos. Todo ano eu faço uma faxina nas minhas coisas. Eu pego todos os meus alfarrábios, pego aquele monte de papel, documento, e eu descubro que no ano passado eu rasguei e queimei um monte de coisa, mas outras tantas eu guardei, acreditando que elas eram importantes, eu precisava guardar por um tempo mais. Eu acredito que muita gente já fez isso também. E aí, fazendo novamente aquela faxina anual, descubro que há mais um monte de coisas que eu poderia ter queimado, aquilo não me serviu para nada. Às vezes, nós nos agarramos e ficamos presos a coisas que parecem ter valor, mas de fato não tem valor nenhum, só serve para entulhar, para criar desconforto, para ser mais um entrave, ou para ser meramente mais um estorvo. Isso não é diferente em relação à nossa vida espiritual. A palavra de Deus está repleta de advertências quanto ao que nós devemos fazer para cuidarmos da asepsia e manter a nossa alma limpa. Todos sabemos, sobretudo as mulheres, que uma casa, por mais que seja bem limpa, será necessário limpá-la no dia seguinte novamente. Varrer o chão, tirar o pó dos móveis, aspirar os tapetes, porque involuntariamente, ainda que involuntariamente, ao entrar em casa, vindo da rua, trazemos sujeira, mesmo que não queiramos. Ao abrirmos a janela, junto com o ar que areja a casa, também vem a poeira, também vem os insetos que nós não desejamos. Por isso, é sempre necessário estar cuidando da limpeza. A palavra de Deus está repleta de advertências, está repleta de ensinamentos a respeito disso, em relação à nossa vida espiritual, em relação à nossa vida moral, em relação a nós, no contexto da nossa relação com Deus e com o mundo espiritual. Amados, esse mundo em que nós vivemos não é o único mundo existente. Enquanto os cientistas estão a serviço de governos, enviando equipamentos tecnológicos em busca de outros mundos, em outras galáxias, aqui mesmo onde nós estamos, há outro mundo interagindo com esse mundo que nós temos e nele vivemos. Esse mundo espiritual, que é habitado por seres espirituais, tanto do bem quanto do mal. A palavra de Deus adverte de que há um mundo espiritual que coexiste com este mundo natural em que nós estamos. Esse mundo espiritual, habitado por seres espirituais do bem, que são os anjos, estão a serviço de Deus para nos abençoar, conforme diz Hebreus capítulo 1:14, ministradores do Senhor a nosso favor. Mas também esse mundo espiritual é habitado por seres espirituais do mal, que são anjos caídos, chamados de demônios, para os diferenciar daqueles anjos, os anjos de Deus a serviço do Senhor, pois estes estão a serviço de Satanás, cujo papel é seduzir, é corromper o ser humano, de modo que não possamos viver a comunhão com Deus, e por isso sermos tornados culpados por ele, recebermos
a impossibilidade das bênçãos de Deus em nossa vida. O que dá a esses seres espirituais da maldade o direito de nos oprimir e nos levar a sofrermos males? O pecado. E Deus tem um cuidado tão grande conosco, que inspirou homens ao longo da história para registrar a revelação que Ele faz a respeito de si mesmo para nós, e sobre como vivermos livres do pecado, para sermos abençoados e não vivermos sob a opressão do inimigo. E esta revelação está compilada naquilo que nós chamamos de a Bíblia Sagrada. Mas quantos são aqueles que, mesmo a tendo, a buscam? Mas quantos são aqueles que, mesmo tendo em sua mão, mesmo se dizendo crentes de Jesus, têm buscado nela a revelação de Deus, para estar realizando assim essa limpeza na sua vida? O que esse texto de Levítico tem conosco? Afinal, esse é um mandamento que faz parte das chamadas leis cerimoniais e que não cabem mais para nós hoje. As leis cerimoniais foram abolidas em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Ele veio para cumprir toda a lei, e toda a lei foi cumprida nele. Logo, as leis cerimoniais que Deus deu ao povo através de Moisés não se aplicam a mim e a você hoje. Nós não temos mais que ir até um sacerdote levando uma cabra, levando uma ovelha, e reconhecendo o nosso pecado, colocar a mão sobre a cabeça, confessar esse pecado e degolar, para que o sangue daquele animal, vertendo ao chão, aquela vida sendo ceifada, ela seja ceifada no meu lugar, no seu lugar, porque Jesus Cristo já fez isso lá naquela cruz. Esta lei cerimonial nós não precisamos mais. De fato, nós não temos mais que viver sob os ritos prescritos pela lei mosaica quanto às cerimônias de expiação do pecado. Entretanto, essas leis foram criadas naquele tempo, porque ainda não havia sido revelado o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, aquele que já veio, aquele que já cumpriu toda a lei de uma só vez para sempre, e assegurou a libertação, a salvação e a vida eterna a todo aquele que se arrepende e se confessa, e o nome dele é Jesus Cristo. Deus estava dando àqueles daquele tempo os meios pelos quais poderiam viver livres da culpa e da legalidade que Satanás ganharia quando eles cometessem pecado, mesmo os pecados, aqueles que eles nem soubessem que estavam cometendo, por ignorância, por falta de conhecimento. Deus não estava dizendo que aqueles que não soubessem que tinham pecado ficariam livres da condenação, ou que Satanás não teria direito de oprimi-los, porque eles não sabiam que estavam pecando. Pois na verdade Satanás sempre exerce o seu papel, mesmo quando a pessoa é ignorante a respeito do que está fazendo, em suas repercussões no mundo espiritual. Mas Deus está ensinando que quando a pessoa é cientificada de seu pecado, quando ela toma conhecimento a respeito do pecado, ela deve imediatamente resolvê-lo, buscando a expiação que se faz pela confissão e a remissão da dívida. Veja o texto
Diz o versículo 27, se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, pecar sem saber que pecou, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada, então ela não sabia, ela achava que não era errado, mas o que o Senhor está dizendo, ela se torna mesmo assim culpada. Ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, ou se ela sabia que estava pecando, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Ou seja, esta pessoa terá que fazer um conserto, ela terá que reconhecer que errou, ela terá que reconhecer o pecado, ela terá que reconhecer que há uma legalidade espiritual dada a Satanás, ela terá que reconhecer que não tem poder em si mesma para impedir que o diabo faça o que ele passou a ter direito. Ela terá que reconhecer que somente Deus pode perdoá-la do pecado e livrá-la daquele mal. Então ela iria até o sacerdote, levando a sua oferta de sacrifício, e faria o sacrifício de expiação. Deixa eu te dar um exemplo disso para os nossos dias, para você entender que ainda que a pessoa acredite que não está errada, ainda que a pessoa não saiba que o que está fazendo é errado, ela está colocando a sua vida na mão de Satanás e dando a ele lugar, direito, oportunidade, legalidade para bagunçar a vida dela. Anos atrás, uma jovem senhora me procurou. A vida dela tinha se tornado um tormento. Ela queria ser feliz, mas nada do que ela fazia conseguia levá-la à felicidade. Ela não tinha paz. Era uma mulher com uma formação acadêmica importante, com cursos, com diplomas, mas ela não conseguia reconhecimento profissional. Ela era amante de um homem casado, e antes dele tinha sido de outro, e com esse ela não era feliz como não foi com os outros, e infeliz com esse homem. Ainda assim ela não conseguia se livrar desse relacionamento, ela se sentia amarrada, presa a esse relacionamento. Ela sabia que esse relacionamento fazia-lhe mal, mas ainda assim ela não conseguia se livrar desse relacionamento. Ela veio até nós e começamos a apresentar a ela a palavra de Deus e mostrar a ela aquilo que é o plano da salvação, que Cristo veio a esse mundo para pagar o preço que nenhum ser humano poderia, para de uma só vez cumprir a lei de expiação do pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação e a vida eterna. Ela foi apresentada a verdade espiritual, diferente daquela em que ela estava acostumada. Ela servia a entidades espirituais que se apresentavam como anjos de luz em um determinado centro. Ela frequentava aquele lugar há mais de 10 anos. Nunca recebeu uma entidade no seu corpo, mas servia naquele centro fielmente. Fazia obras de ação social através daquele centro. Ela era muito íntima da líder religiosa daquele centro espírita, que mexia com essas entidades chamadas deuses da natureza, deuses do ar, da cachoeira, dos rios, do mar, desses que são espíritos enganadores, que
que dizem que são espíritos desencarnados e que estão aqui passando por um processo para elevação. 10 anos, mais de 10 anos, e a vida dela não mudava para melhor em nada. Quando parecia que ela estava indo bem, regredia e perdia quase tudo. E se parecia progredir em uma determinada área, outra área da sua vida era oprimida e roubada. Ela sentia exatamente isso. Ela se sentia como uma mulher muito bonita, mas que tinha um fluxo de sangue que médico e remédio nenhum e tratamento conseguia fazer estancar. E tirava-lhe a saúde, e tirava-lhe o vigor, tirava-lhe a alegria, tirava-lhe a paz de espírito. Ela veio ao conhecimento da verdade, muito resistente, mas sendo confrontada com a palavra de Deus, a luz do Senhor foi penetrando em sua alma, até o dia em que ela disse: chega, pastor, eu não posso mais questionar a verdade de Deus que está na Bíblia. Porque quando ela disse isso, eu disse para ela: então vamos começar um processo de libertação. Foi mais processo, eu ouso dizer que libertação é uma ação. Eu disse: não, libertação é um processo que tem um começo e terá o fim quando nós voltarmos, quando nós formos para o céu viver a eternidade com o Senhor. Começamos aquele processo, e dentro do processo ela foi instruída, que diz a palavra de Deus, que todos os ídolos são obra de demônios, são pontos de contato com o mundo espiritual. Tudo aquilo que foi consagrado às entidades são pontos de contato com o mundo espiritual, que faz aprisionar a pessoa que cometeu esses atos, ainda que não soubesse que fosse pecado. Em uma determinada noite, ela disse para mim: pastor, num telefonema: pastor, eu já tirei tudo da minha casa, mas tem uma imagem aqui que eu acho que não tem nada demais. É uma imagem que eu gosto tanto, eu ganhei de uma pessoa tão querida. E eu perguntei: e essa imagem representa o quê? Ah, é uma imagem de uma cigana, eu acho tão bonito. E você sabe qual é a representação, o que ela significa? Você sabe o que essa cigana significa? Se é um ponto de contato com um ser espiritual que perante esse mundo natural se apresenta como espírito de prostituição e adultério. Eu quero te perguntar: no que se resume a tua vida? Ela tomou um choque. E quando ela foi confrontada com isso, ela disse: então, pastor, eu quero tirar isso agora da minha casa. O senhor me ajuda? Eu falei: não posso. Por quê? Porque não fui eu que levei para sua casa. Quem levou para sua casa foi você. Quem abriu a porta foi você. Quem tem que botar para fora, fechando a porta, é você. E quando ela foi pegar naquela imagem, ela começou a passar mal. Alguém poderia dizer: ah, mas isso é psicoemocional. É isso que a ciência diz, porque a ciência não aceita as coisas do espírito. A ciência só pode trabalhar com aquilo que ela pode reproduzir, com aquilo que ela pode observar e reproduzir, com aquilo que ela pode estudar e dizer: isso aqui se deu por causa disso, e provar. E a ciência não pode provar as coisas do espírito, porque as coisas do espírito, conquanto que interaja com a matéria, com este mundo natural, não pode ser manipulado pela ciência. E ela passou mal. E eu orei com ela. E ela foi fortalecida. E ela se desfez daquela imagem. E ela saiu pela casa limpando tudo, tirando tudo que ela achasse e destruindo aquilo tudo. Outro dia ela ligou
e disse: pastor, olha, foi muito difícil para mim, mas eu tirei tudo. Falei: que bom, que bênção. Então vamos prosseguir. No outro dia, ela me liga: pastor, está acontecendo uma coisa terrível na minha casa. Falei: o que foi? Eu cheguei do trabalho e o meu cachorrinho, ela tinha um cachorrinho pequenininho de estimação, e o meu cachorrinho fez uma coisa que nunca fizera antes. O meu cachorrinho, quando eu abri a porta da sala, o meu cachorrinho vomitou e defecou da porta da sala até o último cômodo da minha casa. Não tem um cômodo do apartamento que não esteja vomitado e defecado pelo animal. E ele está amuadinho. E eu disse para ela: e eu sei por quê. Falei: por quê, pastor? Porque ainda tem ponto de contato na sua casa. Mas pastor, eu já fiz tudo, eu já tirei tudo que tinha. Falei: você tirou tudo que você lembra, mas há algo que você não lembra, e o inimigo não está deixando você lembrar, porque eles são seres espirituais. Meu amado, quando é que você já parou e se pegou pensando numa coisa e você estranhou que você estivesse pensando sobre aquilo, porque para você não faria sentido com aquilo que é a sua índole? Alguém já passou por isso? Eles são seres espirituais, eles são capazes de entrar aqui. A palavra de Deus diz no livro de Jó que no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio entre eles quem? O diabo. Como ser espiritual que está nessa dimensão espiritual e interage com esta, você não toca, você não vê, você nem sente o cheiro, você não ouve, mas falam num comprimento de onda que a nossa alma, a nossa mente capta, e são tão desgraçados e tão inteligentes que falam na primeira pessoa do singular. Faz a gente pensar assim: sabe por que fulano está agindo assim comigo? É porque ele não gosta de mim. A intenção deles é sempre seduzir e corromper, e para fazer isso fazem parecer que somos nós pensando. Todo pensamento mau, todo pensamento negativo não vem de Deus e nem é teu, porque você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Tudo isso que vem pela influência dos espíritos imundos que querem nos tornar corrompidos e parecidos com eles, porque também eles não foram criados espíritos imundos, eles eram anjos como os anjos do Senhor que ministram a nosso favor, mas ousaram se corromper. Eu orei com ela, nós vamos orar. Eu orei, pedi ao Espírito Santo que estivesse dando capacitação para que ela pudesse encontrar ainda todo e qualquer ponto de contato que tivesse dentro da casa dela. E depois que oramos, eu disse para ela: agora você vai sentar e você vai refletir, e Deus vai mostrar para você aonde está e o que está ainda na sua casa e que é um ponto de contato. Ela disse que deitou na cama, e quando ela deitou na cama e ela estava lá pensando e refletindo, eis que como que do nada não, do Espírito Santo de Deus, veio um pensamento forte na mente dela, e ela entrou debaixo da cama, e ela então levantou o estrado da cama, ela tirou o colchão, levantou o estrado da cama, e lá do lado onde dormia o tal do moço, que era o problema que ela tinha e que não conseguia se desvencilhar dele, estava lá algo que foi consagrado naquele centro e que foi colado embaixo do estrado, e ela já nem lembrava mais disso, porque estava num lugar em que ela nem tinha contato com aquilo, colocado num lugar que era para nem ela mesma se lembrar, e ela pegou e destruiu aquilo.
Ela disse que sentiu uma vontade forte de fazer uma limpeza na geladeira dela. Então ela foi, abriu as portas, desligou a geladeira para fazer aquilo que normalmente se fazia. Hoje em dia tem a frost free, não precisa mais disso, né? Mas abria essa geladeira, colocava-se um ventilador, para o ventilador soprar dentro da geladeira e fazer o gelo derreter, não é assim? Para que então pudesse limpar a geladeira, limpar o freezer, chamado congelador. E quando descongelou tudo que tinha lá no freezer daquela geladeira, sabe o que ela descobriu? Sepultado sobre toda aquela camada de gelo, lá atrás no cantinho, uma outra oferenda para uma outra entidade que ela consagrou no centro, porque foi orientada a levar, porque aquilo traria prosperidade para a casa dela. No dia seguinte ela me ligou feliz: pastor, o senhor não acredita? Falei: vou acreditar, pode dizer. E contou toda feliz e disse: pastor, foi eu fazer isso, meu cachorrinho ficou bom e eu não estou tendo problema nenhum com o meu cachorrinho. Voltou a ser o cachorrinho alegre que era. Um dia nós fomos como igreja a um sítio lá perto de Itaguaí. Quem se lembra do sítio Bumerangue quando a gente esteve lá? Estão com saudade de fazer um dia como aquele, viu, pastor Jades? Quer arrumar outro dia gostoso como aquele, né? Quem foi? Que beleza, né? Foi um dia maravilhoso. E ela veio, ela morava lá na Tijuca. Ela veio com o carro dela, ela parou aqui. E quando ela viu que eu iria sozinho com mais umas 2 irmãs, ela pegou e disse assim: pastor, eu ia com o meu carro sozinha, a igreja está toda ainda no ônibus, o senhor está indo aí com 2 pessoas, eu posso pegar uma carona com o senhor? Que aí eu evito de dirigir. Eu falei: eu deixo seu carro aí, vamos. Ela entrou no nosso carro e foi conosco. Chegando lá, em determinado momento, estava um grupo na piscina. Eu fui lá jogar sinuca, joguei lá totó, tomei uma coça de totó, né? Perdi na sinuca. Uma turma aí ficou com história para contar durante um ano. E aí eu resolvi ir para a piscina. Foi: tá quente, futebol não dá para jogar, joelho não deixa. Só que não tem um lago com peixe para eu mergulhar com água clara, para eu dar uma pescadinha. Então vamos para a piscina. E quando cheguei na piscina, tinha um grupo batendo papo e ela estava junto. E ali fiquei dentro da água, batendo papo com o pessoal. E aí foi chegando, um foi saindo, foi fazer uma coisa, foi outra, e o assunto começou a ficar entre nós dois, ela querendo saber mais a respeito de Deus. E em determinado momento, ela me pediu para eu falar com ela a respeito do dízimo. E quando ela me pediu para falar a respeito do dízimo, eu perguntei para ela ainda antes o seguinte: há alguma coisa ainda que você não fez e você precisa consertar? Ela disse: pastor, eu já fiz tudo, estou me sentindo tão bem, as coisas já falei para o senhor, está tudo resolvido, eu já não vou mais naquele lugar há muito tempo, eu já cortei os laços com aquilo, eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu disse: mas o Espírito Santo está me dizendo que tem alguma coisa ainda que você tem na mão de Satanás e você não sabe, você não está lembrando. Mas vamos continuar a conversa. Ela foi e perguntou: pastor, eu queria muito saber sobre o dízimo. Eu comecei a explicar o que a Bíblia ensina a respeito do dízimo. Em dado momento ela disse assim: pastor, sabe por que eu perguntei isso? É porque lá naquele lugar, aquela líder religiosa, ela me pedia dízimo. Eu falei: não, ela não deve ter te pedido dízimo, ela te pedia uma ajuda financeira para sustentar lá o trabalho. Eu falei: não, todo ano, quando virava o ano, ela pedia que nós fizéssemos 12 cheques, um para cada mês do ano, que representaria o dízimo daquilo que nós
iríamos consagrar para as entidades abençoarem e fazerem com que nós prosperássemos. Falei, mas ela chamou de dízimo? Ela chamava de dízimo. Foi a primeira vez que eu ouço falar que um centro de macumba chama de dízimo uma contribuição financeira e ainda diz para o fiel dá por antecipação. Isso sim é que é ter fé. Já deu para o ano todo. Enquanto tem crente que quando tem oportunidade de receber o pagamento e trazer lá no centro de macumba, está entregando já por antecipação para o ano inteiro. Já deu cheque pré-datado e tudo. E eu perguntei para ela, escuta, e você deu cheques pré-datados lá? Eu falei, dei. Isso, se não me engano, era maio. Acho que foi dia do trabalho, 1º de maio, uma coisa, foi um feriado logo no começo do ano. 3º mês, 4º mês, 5º mês, 21 de abril, foi um feriado desse. Eu falei, você deu? Eu falei, dei. E quer dizer que ela ainda tem esses cheques todinho na mão dela? Ele falou, tem. Eu disse, aí está o que o Espírito Santo disse para mim, que você ainda tem algo na mão do diabo que você não sabia, que você não lembrava, e que está dando legalidade a ele ainda a oprimir você. Pastor, o que eu vou precisar fazer então? Porque eu já dei. Eu não posso sustar o cheque, porque se eu sustar o cheque eu tenho que apresentar uma motivação para isso. Eu não posso dizer que o cheque foi roubado, eu não posso dizer que eu perdi, porque se eu quero andar correta, o Senhor me ensinou, a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. Eu vou estar mentindo, então para sair da mão do diabo eu vou para a mão dele de novo, para tirar uma legalidade que tem lá, eu vou cometer um outro pecado. Eu falei, não, você não vai fazer nada disso. Então o que eu devo fazer, pastor? De quem é o cheque? Eu falei, meu, mas agora é dela. Eu falei, não, de quem é o cheque? É meu. Então você vai ter que ir lá e pegar de volta todos os que ainda não foram descontados. Se você não quer ter parte mais nenhuma com aquilo lá, então você tem que romper com tudo que está lá. Vá lá, diga para ela que você não mais quer saber de viver isso. Você quer viver uma nova vida com Cristo Jesus, a quem você recebeu e fez e tornou Senhor da sua vida. Vá lá e tire da mão dela. Pastor, e se ela não quiser me entregar? Aí você pode procurar a justiça, porque você não comprou bem, você deu um cheque pré-datado. Aí você vai resolver de outro jeito, mas você vai lá que você vai resolver. Mas pastor, como é que vai ser isso? Eu vou lá, que situação difícil, que situação constrangedora. Mas quem foi que entrou nela? Fui eu, mas eu não sabia. Você não sabia, e você pode dizer para mim que você não tem vivido consequências do seu pecado, ainda que você não soubesse? Estou sim, pastor, eu tenho vivido, porque se a minha vida tivesse boa, eu nunca tinha procurado Jesus, não tinha procurado o Senhor, e não estaria fazendo as coisas que tenho feito. Depois então conserta. Saímos dali, e eu fui para um outro lado, ela foi para outro, e chegou o momento de almoçarmos. E almoçamos. Em dado momento o Espírito Santo começou a me constranger para procurar aquela irmã. E eu rodei aquele sítio inteiro procurando por ela e eu não conseguia ver. Falei, gente, será que ela foi embora? Mas embora daqui como? Ninguém foi embora. Andando ela não iria. É Itaguaí, para Belfor Roxo. E eu rodei, eu passei tudo quanto era canto daquele sítio, não achei aquela mulher. Irmãos, eu tinha passado por ela umas 3 vezes e eu não tinha visto. E eu parei e falei, Espírito Santo, em nome de Jesus, se eu devo encontrá-la e o Senhor quer que eu faça, então me mostra onde ela está. E eu fui constrangido pelo Espírito Santo a ir para um canto lá à direita, e debaixo de é gazebo que fala? Tipo uma choupanazinha, um gazebo, né? Ela estava sentada segurando o rosto como quem estivesse passando mal. Eu sentei perto dela e disse,
você está bem? Ela disse: pastor, não grita não. Eu falei: não gritei, eu falei baixo, eu estou perguntando, você está bem? E durante o tempo todo, o sistema de som daquele sítio estava tocando louvores. E ela disse: pastor, eu não estou suportando mais ouvir essa música. Manda desligar essa música, porque eu não estou suportando mais. Aí eu entendi. Eu disse: não é você que não está suportando. Pastor, eu estou passando mal, me leva agora para o hospital. Eu estou passando mal, vou ter um troço aqui. Eu falei: não, você não vai ter troço nenhum. E nada do que você está sentindo é caso de hospital ou de médico. Vem comigo. E eu a levei e peguei algumas irmãs daqui da igreja, Ana Lúcia, Elza, e tinha uma terceira pessoa, irmã Eva, estavam comigo. Cadê a Elza? Elza está aqui? Lembra disso? Lembra disso, Ana Lúcia? E nós fomos para uma sala no andar de cima do prédio, e entramos lá, coloquei uma cadeira, ela sentou, e quando ela sentou e coloquei a mão na cabeça dela e fui orar, ela vomitou. Mas saía alimento, era uma gosma. E eu comecei orando, repreendendo aquele espírito imundo que estava oprimindo aquela mulher. E sabe o que aconteceu? Mais de 10 anos servindo aqueles espíritos imundos, aqueles encostos desgraçados. Mais de 10 anos frequentando aquele centro espírita, que na ignorância, porque nem eles sabem, estão lidando com seres espirituais da maldade que se travestem de seres espirituais da bondade. E ali, aqueles espíritos imundos tomaram o corpo e a mente dela e começaram a se manifestar e a falar que iam matá-la, que iam destruir a vida dela, que não adiantava nada do que estávamos fazendo. E exercendo autoridade em nome de Jesus, nós expulsamos aquele demônio. Aquilo chama-se exorcismo. Porque a palavra de Deus, pelo próprio Senhor Jesus, diz que o espírito imundo, quando sai de um homem, vai para lugares áridos, e ele busca 7 espíritos piores do que ele, e procura voltar e ocupar o lugar que antes ocupava na vida daquela pessoa. E se encontra aquela pessoa limpa, mas tem brecha, entra, e o estado dessa pessoa se torna muitas vezes pior, porque agora são 8, é aquele que saiu e os 7 que trouxe com ele. E ela voltou a si, e ali ela teve que fazer uma oração de renúncia do pecado de ter sustentado, financiado a obra de Satanás naquele lugar. E só depois que ela fez isso, ela teve condições de sair dali como se nada tivesse acontecido. E durante aquela semana, ela voltou lá naquele lugar, e ela pegou da mão daquela líder religiosa daquele lugar todos os cheques que ainda estavam retidos para serem depositados e compensados. Amado, não interessa se aquilo que é o pecado que foi cometido não tinha consciência. Satanás está com legalidade para roubar, matar e destruir na vida daquele e daquela que, mesmo não sabendo, deu legalidade a ele para fazê-lo. E somente quando, tendo conhecimento da verdade e reconhecendo a verdade, a pessoa reconhecendo o pecado, ela confessa, pede perdão a Deus e faz o conserto que é possível. Para os cheques passados que tinham sido descontados, ela nada mais podia fazer a não ser confessar, pedir perdão para Deus, e o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo o pecado. Mas aqueles eram pecados que ainda permaneciam para o futuro, e tinha que ser aniquilado, tinha que ser concluído, tinha que ser encerrado, porque senão Satanás continuaria tendo lugar e legalidade. Era necessário que se trouxesse
cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e pôr a mão sobre a cabeça da oferta do pecado, e a imolar no lugar do holocausto. É preciso ir lá onde cometeu o pecado e fazer o conserto. Se você tirou algo de alguém, você tem que ir lá, confessar seu pecado, pagar o preço da consequência, se necessário for, para que você tenha libertação espiritual. Mas Satanás diz assim: você já pensou? Eu vou consertar isso? Vai ser um desacerto. Como é que eu vou consertar esse negócio? Como é que eu vou consertar isso agora? Todo pecado tem um preço. Eu quero te perguntar, se você não tem conhecimento de que algo é um crime. Por exemplo, se você viaja para a Malásia, lá na Malásia, se uma pessoa estiver andando na rua e cuspir no chão, ela recebe uma multa. Aliás, a Flávia me contou de uma pessoa aqui na Barra da Tijuca, foi isso? Cuspiu no chão, jogou um cigarro, jogou uma guimba de cigarro no chão, e um fiscal, não sei de quê, estava passando na rua e multou-a na hora. E ela nem acreditou. Foi, estou no Rio de Janeiro, isso aqui é Brasil. Alô? Foi multada. Eu nunca tinha ouvido falar dessa lei, sabia? Sabia? Eu não sabia, porque eu não fumo, graças a Deus. Mas também não tomei conhecimento dessa lei. Mas se você for na Malásia e você cuspir no chão, e eu sei disso, porque um dos meus colegas que fez o curso de liderança do Instituto Haggai no Havaí, há anos passados, era de lá. E a gente conversando das diferenças culturais, e a gente falando sobre como a cidade se organizava e tudo mais, senão na nossa cidade lá é muito sério o negócio. Na nossa cidade, no nosso país, lá não entra chiclete. Como assim? É proibido chewing gum. Mas como é isso? Chiclete? Se chiclete não entrasse aqui, ia ser um problema para a Flávia. A Flávia gosta de chiclete, a Beatriz gosta de chiclete, mas na Malásia não pode. Mas como é isso? Mas por que tem a proibição de chiclete lá? Porque as pessoas não têm educação, muitas delas. Elas mascam o chiclete, pegam o chiclete, vão em qualquer lugar e cola. Joga no chão e aquilo fica ali, a pessoa anda, aquilo gruda no pé e sai sujando o lugar. É um desacerto, é uma falta de respeito social. Eu falei, meu Deus, está falando da Malásia. E da Malásia eu só conhecia o tal do kickboxing, Muay Thai, sei lá, Muay Thai, né? Eu só conheci do Muay Thai porque eu assisti o Grande Dragão Branco. Como é que é o nome do ator lá? O Van Damme, né? Muay Thai, Malásia. Se jogar o chiclete no chão, multa pesada. Então, se você não sabe de nada e você vai para um país desse e você masca o chiclete e o policial está passando e vê você mascando o chiclete, ele percebe que você está, faz aquela bolinha, te multa na fama. Mas eu não sabia, eu nem sou brasileiro. Falei, você está onde? Está no meu país? Aqui a lei diz que não pode. Quem te deu autorização para você trazer chiclete para cá? Aqui é proibido. Também aqui no Brasil, a lei funciona assim. Ninguém pode arrogar ninguém pode arrogar desconhecimento da lei para se isentar da responsabilidade quanto ao crime. Mas eu não sabia, mas é crime, agora você já sabe, cadeia. Tem alguém aqui que é advogado? Estou falando besteira? É isso mesmo? É a lei. Amado, no mundo espiritual não é diferente.
Não é porque eu não sabia que aquilo é pecado e eu fiz, e agora que eu sei, tudo bem, mas naquele tempo eu não sabia. Afinal de contas, não está escrito que Jesus já pagou o preço por todo o pecado? Então eu estou com esse pecado perdoado. Aleluia! Uhul! Eu estou na benção, debaixo da unção. Eu estou liberado para prosperar. E a vida não anda para frente. Aí a culpa é do pastor, aí a culpa é da igreja, porque nessa igreja, a igreja fria, nessa igreja não tem unção do Espírito, nessa igreja não tem a operação do poder de Deus. Não é que não tem, é porque tem crente com coisa errada, com legalidade na mão de Satanás. Ei, Jesus pagou o preço para a remissão de todo o pecado daquele que recebeu a Ele como único, eterno, suficiente Salvador. Vai morrer e vai para o céu. Aleluia! Mas enquanto você está vivendo aqui, você está no céu? Ainda não? A palavra de Deus diz que o mundo está debaixo do poder, da autoridade, do domínio de quem? Do diabo, do maligno. O povo de Deus, chamado hebreu, estava no Egito, era o povo de Deus, mas foi tornado escravo, porque permaneceu lá. O povo de Deus era o Israel de Deus, mas por causa do pecado deles, foram levados cativos para a Babilônia, perderam tudo, e até o templo que o Espírito de Deus encheu, quando Salomão o consagrou, foi colocado a fogo e foi tornado em ruínas. Jesus pagou o preço para a minha salvação, mas ai de mim se eu pecar nessa terra. Satanás terá o direito de roubar, de matar e de destruir na minha vida e na sua. Por isso, se houver pecado que você não consertou, é algo que ainda está em tempo de conserto, vai consertar. Amados, o problema do pecado deve ser resolvido rápido. E Deus já nos deu a solução: reconhecimento, arrependimento, confissão, pedido de perdão e conserto. Quando Jesus entra na casa de um cobrador de impostos, corrupto, por certo, Jesus fala da verdade, Jesus transmite a mensagem da salvação. E Zaqueu, o cobrador de impostos, ele se converte ao senhorio de Cristo e ele diz: Senhor, hoje eu decido pegar metade do que eu tenho, dos meus bens, eu vou vender e vou dar para os pobres. Por que é que ele teve essa ideia? Por que é que ele teve essa disposição? Se não por reconhecer que o lucro, que todo o ganho que ele teve e a fortuna que ele amealhou, não foi senão por corrupção. Eu hoje resolvo, vou pegar metade do que eu tenho, eu vou vender e vou dar para os pobres. E mais, Senhor, a quem eu defraudei, irmão, não deve ter sido pouca gente não, porque para ganhar tanto, a ponto de ter metade para vender e dar para os pobres, para e pensa. E a quem eu defraudei, vou devolver, quantas vezes ele disse? 4 vezes mais. Eu não quero ter nada na minha vida mais que mantenha, por mais que eu seja esse cara milionário, por mais que eu tenha toda essa grana, por mais que eu tenha essa posição, que eu tenho contato com Roma, que eu tenho contato com as autoridades romanas, que eu tenho livre acesso, eu não sou um homem feliz. Isso não trouxe realização para a minha vida. Eu reconheço que tu és o Cristo, Filho de Deus, e que entrou na minha casa para me dar salvação. Senhor, eu não quero ter mais legalidade nenhuma na mão do diabo. Eu quero viver paz, equilíbrio e satisfação. Então eu hoje desfaço aquilo que deu legalidade. E Jesus disse para ele: hoje a salvação entrou nessa casa. Salvação. Tem muita gente que está enferma, que está doente, precisa de cura na alma e cura no corpo.
A medicina, a ciência diz que há doenças que são psicossomáticas, são enfermidades que não sabem detectar a origem, pois a palavra de Deus diz a origem é o pecado. O pecado abre portas para que o diabo opere contra nós. Ele pode tocar na nossa alma. Eu quero te perguntar uma coisa: você já esteve num lugar onde alguém abriu a porta-malas do carro e ao invés de ter mala ou porta-mala, ter espaço, só tinha aquelas cornetas, aquelas caixas de som, e o camarada ligou aquele troço num nível altíssimo de som, e aquilo tocando, e você de perto, aquilo te incomodou, aquilo é capaz de trazer a pessoa desconforto tal, que provoca dor de cabeça, é capaz de fazê-la ter problema, inclusive digestivo. Alguém já passou por isso aqui? Apenas com as vibrações das ondas sonoras, com a vibração das ondas sonoras, é possível se quebrar uma vidraça. Você não está vendo, mas essa força existe, esse poder existe, e ele pode inclusive ser detectado pela ciência. Esses seres espirituais, eles têm poder e são capazes de, pelas suas ondas, pela sua ação de poder, atuar na alma da pessoa. E a palavra de Deus diz: o coração alegre aformoseia o rosto e faz o que com a saúde do corpo? Traz saúde para o corpo. Mas o que acontece com o coração triste? Enferma, adoece. É a ação dos espíritos imundos por causa do pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das coisas que Satanás mais gosta é de iludir e enganar. E uma das coisas que nós seres humanos mais fazemos de errado, eu vou usar um termo que está errado, não deve, é inadequado, mas que vocês usam. O que o ser humano mais gosta de fazer é complicar, é tornar algo que é simples, complexo para entender. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu pego uma coisa de alguém e não devolvo, como é que chama isso? Não ouvi. Pode falar mais alto. Quantos aqui são ladrões porque pegou um livro emprestado, nunca devolveu para o dono? Na sua casa, está lá na sua casa, está lá na sua estante. Pegou um CD para ouvir, pegou um DVD para assistir, nunca devolveu. Como é que chama isso? Ah, não é roubo. Eu não tive a intenção de roubar. Roubo é quando você tem intenção. Ah, não? Quando alguém se apropria de algo que não é da sua propriedade, permanece com aquilo a despeito do interesse do proprietário. Como é que chama isso? Apropriação indébita. Sou advogado. O que é apropriação indébita, seu advogado? É roubo? Não. Apropriação indébita não é roubo, mas é crime. É crime. Sabe como é que eu chamo esse crime? Roubo. Eu só não tive a intenção de roubar. Foi apropriação indébita. Nós temos umas coisas interessantes na nossa lei. Você quer ver uma coisa? Sou advogado. O bicheiro, ele é criminoso ou ele é contraventor? O bicheiro é criminoso ou é contraventor? É contraventor. Por quê? Porque a lei não diz que jogo do bicho é crime. Ah, não, quer dizer que jogo do bicho não é crime. Mas se o cara abre um bingo ali e as pessoas vão lá para jogar, é crime? Qual é a diferença de contravenção para crime? Só o nome. E porque se convencionou dizer que um dá cadeia e o outro dá corrupção. Bota na mão daquele ali que é o policial corrupto ali, está tudo certo. É pecado. No mundo espiritual não tem pecadinho e pecadão, e a consequência é uma só: é morte, separação de Deus. Meu amado, você está brincando de santidade, crente, com esse namoro impuro que você tem, e você esquece. Você diz: não, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipresente. Ele pode estar onde Ele quiser, mas pode estar certo que Ele não está querendo estar com você, pode estar certo que Ele não quer ficar contigo, mas o está lá, participando e incentivando. Porque naquele momento ali, ainda que Deus não queira estar contigo, porque o que você está fazendo é desonrar Ele, o diabo está, mas Deus não fica sem saber.
E por mais que você saiba, e por mais que você seja alertado, você continua cometendo esse pecado. Por quê? Porque assim como aquela mulher, você está escravizado nessa coisa maldita, como um viciado, e você não consegue se libertar. Sabe quando é que você vai se libertar? Quando você disser chega, e abandonar aquilo que é a razão do pecado. E a razão do pecado pode ser o namoro. Corta, acaba com esse namoro. Jesus disse, é melhor você entrar no céu cego de um olho, do que por um olho você cometer pecado e não entrar no céu. É melhor você cortar o braço que te leva ao pecado, do que tendo os dois, você não entrar no céu. Ele não está dizendo que eu tenho que cortar o braço, porque meu braço quer pegar onde não devo, quer conhecer lá a topografia dela ou dele. Não, ele está dizendo, corta aquilo que te faz pecar. Se você se tornou um viciado em redes sociais, você já nem lê Bíblia, você não tem tempo com a tua família, teu filhinho, tua filhinha está crescendo, está perdendo o melhor, que é a convivência com a família, o teu lar. Daqui a pouco teu filho está se metendo com aquilo que não presta, não deve ir lá. Por quê? Porque você não é presente na vida dele, embora esteja dentro de casa. Você está pecando. Então corta. Ah, mas eu vou dizer para as pessoas o quê? Vão me chamar de quê? Iva, você não tem um WhatsApp? O que? Você não tem o seu Facebook? Por quê? Porque você é crente? Já sei, você é ovelha do pastor Cláudio. Eu não estou mandando ninguém parar com o Facebook, eu tenho. Estou mandando ninguém parar com o WhatsApp, eu tenho. Mas se isso te leva a pecar, é melhor você parar com isso. Não, mas você sabe qual é o problema de todo viciado? Ele diz assim, eu paro a hora que eu quero. Eu não conheço um alcoólatra que não diga, na hora que eu quiser eu paro. Ele dá uma melhoradinha e diz, não, viu, parei. Daqui a pouco ele cai de novo. Porque não corta o vínculo. Amado, o problema do pecado deve ser resolvido rápido. Deus já nos deu a solução: reconhecimento, arrependimento, confissão. É preciso confessar o pecado. Tem gente que ora assim, Senhor, tem compaixão de mim que sou pecador, Senhor. Eu não mereço, eu não sou digno. Que pecado que confessou? Nenhum, só disse que é pecador. Confissão de pecado é, Senhor, tem misericórdia de mim, porque hoje, naquela hora eu fui tentado a pregar essa mentira, e eu falei isso que não é verdade, para aquele fulano, e eu reconheço esse pecado, Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Aí vem a parte mais difícil, fulano, eu quero te pedir perdão, ontem eu não falei a verdade contigo. Ei, Jesus disse assim, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu ser, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Você gostaria de viver enganado com uma mentira que te contaram? Tem uma legalidade lá. O problema do pecado deve ser resolvido rápido. Deus já nos deu a solução: reconhecimento, arrependimento. Arrependimento leva à tomada de atitude para não fazer mais e corrigir aquilo que foi feito. Se está na possibilidade de corrigir, corrija. Tem gente aqui que já teve que vender carro para pagar dívida, porque a palavra de Deus diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Quem deve o amor não fica com dívida com o próximo. Tem bem, pega o bem, transforma em dinheiro, paga a dívida. Não, mas eu estou só esperando, que eu tenho essa dívida, eu reconheço, já confessei meu pecado para Deus, eu estou esperando chegar aquele momento, porque agora eu não tenho condição. Eu estou esperando chegar aquele momento em que a minha dívida lá fica tão grande, que fica mais caro para a empresa manter. Aí eles vão botar aquele valorzinho, aí eu negocio, em suaves prestações eu pago. Você está cometendo um pecado mais grave ainda, gravidade social, porque espiritual é a mesma coisa. Qual é? Você está premeditando o pecado.
Tem gente que tem televisão dentro de casa e tem dívida. Vende a TV, meu filho. Fica sem assistir televisão, tu não vai morrer. Pelo contrário, vai sobrar tempo para você e sua família, e para você procurar um livro, estudar, vai ganhar mais. O que não pode é aquela pessoa que você prejudicou ficar sem receber o que é dela de direito. Isso é pecado. Mas olha para o mundo que a gente está vivendo. É um mundo de corrupção. É um mundo de sedução. Tem uma pessoa que é vizinha da minha sogra. Foi mulher de um famoso jogador de futebol. Eu vou usar a expressão que eu vi hoje a respeito daquela pessoa. É uma pessoa que só vive para dar trabalho. Não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, é escrava de uma mentira em que se enganou, foi enredada, gostou e agora mesmo sofrendo a consequência, não se livra dela, ainda que a sua vida seja uma miséria emocional, espiritual e social. Não vai para frente em nada. E quando parece que vai, retroage e se arrebenta. Por quê? Legalidades na mão de Satanás. Mesmo não tendo entendimento do pecado, o pecado cobra o seu preço. Ouça, é preciso reconhecimento, arrependimento, confissão, pedido de perdão. Tem gente que não pede perdão, erra, não pede perdão. Comete o erro, não se arrepende. Ah, não, me arrependi, mas não vou pedir perdão não, sabe por quê? Eu já pedi outras vezes. Não, é o seguinte, vou dar um sorriso, jogo para debaixo do tapete, vamos deixar isso para lá. Quem não pede perdão está com promissórias na mão de Satanás. Satanás está cobrando esse preço. Ou vai cobrar, porque enquanto não houver pedido de perdão, não haverá conserto. Você não vai consertar uma coisa que você não reconhece que você errou. Então primeiro você tem que reconhecer, você tem que pedir o perdão. Eu tenho que fazer isso, nós temos que fazer e fazer o conserto. Saia dessa compreensão rasa, fraca, de que Jesus já pagou o preço por todos os pecados e você não precisa fazer mais nada. Você não precisa fazer mais nada para obter a salvação e a vida eterna. Isso não. Isso, o sacrifício de Jesus foi cabal, definitivo, pagou o preço de uma vez só. Você só teve que reconhecer que é pecador, não merece ir para o céu, não tem mérito e jamais terá em si mesmo para morrendo ser recebido por Deus no céu. Isso foi necessário, o sacrifício de Jesus, para que todo aquele que nele crê, reconhecendo o seu pecado, ser pecador e merecedor, e que somente através dele é possível a salvação, recebendo-o como Salvador e fazendo dele Senhor da sua vida, seu nome é escrito no livro da vida, aleluia, é uma vez para sempre. Mas para os pecados que está cometendo aqui na terra, se não resolver, vai sofrer a consequência dele. A palavra de Deus diz: a alma que pecar, essa eu não posso morrer, eu vou para o céu, eu não vou sofrer segunda morte. Mas não é disso que ele está falando. Para mim que estou salvo, não é isso. Para mim que estou salvo, eu vou morrer, porque morte quer dizer sofrimento. Vai sofrer, vai sofrer. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, pode repetir? Se confessarmos. Você pode dizer: se eu
confessar. Você pode dizer para o seu irmão: se você confessar. Você pode colocar a mão no ombro dele e dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem que haver confissão de pecado. João capítulo 10, versículo 10, é o Senhor dizendo: o ladrão, Ele está falando do diabo, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu, diz Jesus, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Sabe aquela mulher que passou por aquela situação difícil, todo aquele processo doloroso, difícil, constrangedor, se libertou daquele relacionamento, se firmou com Jesus, foi para uma igreja do Senhor próximo da sua casa. Logo, a empresa onde ela trabalhava, e ela era tão perseguida, a pessoa que mais perseguia ela foi demitida, e ela foi colocada no lugar dessa pessoa e se tornou a chefe. Antes disso, houve um problema lá na África, Angola, e a empresa que tinha uma filial lá, adivinha quem é que mandou para lá para resolver parte dos problemas contábeis que a empresa estava enfrentando lá? Não foi a chefe dela, mandou ela. E lá ela resolveu e realizou um trabalho tão bom que quando ela voltou, ela foi promovida. E algum tempo depois, Deus providenciou um homem de Deus, colocou na vida dela, e ela casou, que era o sonho dela, ter uma família e se realizar. E de vez em quando eu vejo umas fotos que ela me manda nos Estados Unidos, em alguns países na Europa, e vivendo. Ela pode dizer assim: estou na benção, debaixo da unção. Por quê? Porque ela ousou andar pela verdade. O que nós aprendemos com esse texto? Deste mandamento do Senhor, que é uma lei cerimonial que não se aplica a nós hoje, que o pecado dá ocasião ao ladrão, que é o diabo, para roubar, matar e destruir na nossa vida. Aprendemos que é preciso odiar o pecado e vigiar contra ele. A palavra de Deus diz que o coração nosso ele é enganoso. Preciso odiar o pecado e vigiar contra ele, pois é a causa de toda sorte de males na nossa vida. Aprendemos que todo pecado deve ser confessado e receberá perdão pelos méritos do Senhor Jesus, o único que tem o poder para arrancar das mãos de Satanás toda promissória e o calar contra toda acusação que intente fazer contra nós. Por isso, devemos valorizar Cristo, a grande e verdadeira oferta pelo pecado, cujo sangue purifica de todo o pecado, aleluia, o qual não é possível que o sangue de touros, de bodes, de frangos tire. Agora, se alguém pecar, Cristo é a propiciação, Ele se fez pecado de sacrifício por todos nós. E em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, diz o Senhor: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, falando pelo apóstolo João, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aleluia. E por último, aprendemos que Jesus veio para cumprir toda a lei, e certamente que foi cumprindo essa lei a respeito do sacrifício por pecado de ignorância, que em uma das suas últimas palavras na cruz, Jesus fez a seguinte oração:
Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será que você tem uma faxina que você precisa fazer na sua vida? Pensa sobre isso. O Espírito Santo nos falou antes. O Espírito Santo nos exortou antes. O Espírito Santo confirmou esta palavra antes. E quantos não estão aqui, quantos não estão assistindo através da TV, de um celular, de um smartphone, de um tablet, e que também não tem pecados a confessar? Olha para a sua vida. Por que é que as coisas não dão certo, por mais que você insista, mesmo sendo um crente em Jesus? O que haverá que tem dado lugar ao inimigo? Filhos que estão desonrando os pais, achando que os pais são obrigados a isso, aquilo, aquilo outro, e vivendo de forma empafiosa. Arrogância, tanta rebeldia no nosso meio, orgulho, coisas pegas emprestadas que nunca foram devolvidas, já não se lembra mais de quem é. Amados, será que Satanás tem alguma pedra de toque, algum ponto de contato na tua casa, na tua vida, na tua empresa, no teu carro? Talvez seja o carro. Aquilo que foi adquirido de forma que não deveria ser, porque desonrou a Deus. Como têm sido os teus relacionamentos? Eles são puros? São santos? Quanto você já tentou tornar esse namoro impuro e não conseguiu? Enquanto você não acabar com isso, e eu estou falando acabar com o namoro, enquanto não for feito o conserto que precisa ser feito, enquanto você não deixar o orgulho, a arrogância e procurar aquela pessoa para dizer: eu quero te pedir perdão, porque eu fiz isso. O inimigo terá lugar na sua vida, como tinha no lugar daquela mulher, da experiência que eu compartilhei com você. Quantas são as pessoas que estão vivendo, mesmo sendo crentes em Jesus, não estão vivendo a vida abundante que o Senhor Jesus pagou o preço para ter aqui? Porque tem dado ouvidos a seres espirituais da maldade que agem na mente, incutindo pensamentos para negociar princípios, valores eternos, imutáveis e santos. Nós somos conhecidos como o país do jeitinho. Tem tanto crente procurando um jeitinho para abrigar aquilo que é pecado, procurando maneira de interpretar a Bíblia de forma a ajustar para não parecer pecado aquilo que é pecado. Nós estamos vivendo num tempo que talvez dizer que homossexualismo é pecado pode levar um pastor dentro do templo ser preso. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. Satanás não está brincando de destruir, de roubar, de matar, de desgraçar a sociedade, as famílias, as nossas vidas. Faz uma análise da sua vida agora. Porque isto é entre você e Deus.
Ninguém pode ser juiz de você. Mas Deus é. A palavra de Deus é juízo sobre as nossas vidas. Nós somos juízes sobre nós mesmos, porque as nossas atitudes ou nos inocentam ou nos tornam culpados. Mas o sangue de Jesus Cristo vertido naquela cruz do Calvário já pagou todo o preço. E a confissão do pecado, por arrependimento sincero, que leva ao pedido de perdão, que leva à ousadia para corrigir aquilo que pode ser e deve ser corrigido. Isso tornará a nossa vida apta para receber as bênçãos de Deus. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.